Esta placa toponímica consagra naturalmente a República instituída em Portugal em 5 de outubro de 1910. Mas 90 anos antes, Macau já tinha conhecido o que ficou conhecido como a primeira República Democrática do Oriente, pois Macau, durante cerca de um ano, se ingrou independente e republicana. Uma república que não foi reconhecida por ninguém, mas que, seja como for, existiu. É um facto pouco conhecido, mas que vale a pena lembrar. Tudo começou na sequência da Revolução Liberal de 1820, com o fim do absolutismo em Portugal. A notícia dos acontecimentos do Porto chegou um ano depois e, com ela, uma verdadeira revolução teve lugar em Macau. O Leal Senado, constituído pelos homens bons da cidade, sempre tinha governado de facto, mas, acima, tinha a autoridade do governador e também a do ouvidor. O ouvidor era o magistrado local, mas que na prática tinha os poderes de um verdadeiro primeiro-ministro. Chegada a Revolução, o Leal Senado decidiu libertar-se da anterior tutela. Os cidadãos de Macau reuniram-se e elegeram uma nova variação presidida pelo coronel Paulino Barbosa e proclamaram a nova Constituição e a independência relativamente a Goa, a quem Macau estava submetido. Ao mesmo tempo, os poderes do governador passaram a cingir-se ao comando da guarnição militar e os do ouvidor aos que um magistrado judicial deve ter. Ou seja, ambos foram postos fora da política, mas não só. Foram ambos presos e encerrados nos calabouços da Fortaleza do Monte. E a apoiar tudo isto estava a Abelha da China, o jornal liberal que, como o próprio título dizia, estava ali para dar ferroadas no antigo regime. A Abelha da China era liderada pelo prior desta igreja de São Domingos, Frei António de São Gonçalo de Amarante. Este periódico terá sido um dos mais livres de sempre, já que não era submetido a qualquer tipo de censura institucional, mas postava-se como um defensor intransigente do liberalismo e da autonomia de Macau. Esta liberdade não durou muito tempo. Em Goa, o governo continuava a ser absolutista e rapidamente uma poderosa fragata com um batalhão de fuzileiros e artilharia de campanha foi enviada para submeter Macau. No entanto, os liberais de Macau não se renderam e o bloqueio do Porto manteve-se vários meses até surgir a oportunidade propícia ao desembarque. E a oportunidade surgiu quando os efeitos do bloqueio, que durou vários meses, reduziram a zero o moral dos liberais. A fragata Salamandra, que era como se chamava o navio, desembarcou aqui os 200 fuzileiros e a artilharia que trazia para ocupar a cidade. Os principais pontos estratégicos da cidade foram tomados sem disparar um tiro, incluindo aqui o Leal Senado, cujos vereadores foram presos. O comandante da fragata, capitão de mar e guerra Garcês Palha, assumiu o cargo de governador. O anterior ouvidor regressou, retomando o antigo posto, e uma nova variação do Leal Senado, liderada pelo bispo, que sempre se tinha mantido fiel ao regime absoluto, reempossado. E os chefes liberais ou fugiram a tempo ou foram presos e enviados a ferros para Goa. A primeira República Democrática do Extremo Oriente foi só de muito pouca dura. Não chegou a vigorar por um ano e terminou de uma maneira simbólica aqui no Largo do Leal Senado com a queima judicial do jornal A Abelha da China.